A paz do Senhor, meus irmãos, é um prazer estar novamente com vocês através dessa videoaula. Lembrando que nós, nesta matéria do ciclo 3 do curso avançado, nós estamos estudando filosofia geral e nós vamos gravar hoje o capítulo de número 2. Os dois primeiros vídeos nós falamos do capítulo de número 1, que foi uma introdução à filosofia, e agora nós vamos tratar do capítulo de número 2. Tá? E nesse capítulo de número 2, novamente nós vamos dividir aí em três temas, em dois vídeos. Tá? O primeiro vídeo, nós vamos falar sobre a epistemologia, que está na página de número 53 do nosso livro. E no segundo vídeo, nós vamos falar sobre o acesso ao conhecimento, tá? Dentro da epistemologia. E o ponto 3, o subtópico 3 desse capítulo 2, nós temos ali os textos clássicos da filosofia ocidental. E novamente eu deixo esses textos clássicos, que está na página 75 do nosso livro, como uma tarefa de casa aí para os alunos lerem esses textos para ir se habituando com esses textos filosóficos, tá bom? Então, nesse primeiro vídeo, nós vamos falar sobre epistemologia, do capítulo 2, e também dentro do capítulo 2, num segundo vídeo, nós vamos falar sobre o acesso ao conhecimento. Apesar dessa palavra ser bem uma palavra diferente, até difícil de ser pronunciada, epistemologia é muito simples. O nosso livro aqui na página 53, ele começa assim: ao tratarmos da epistemologia, queremos compreender a teoria do conhecimento. Então, essa palavra epistemologia é uma palavra grega, que quer dizer episteme no grego, né? E ela significa teoria do conhecimento. A palavra, apesar de ser uma palavra difícil, é muito simples de compreender. Epistemologia, teoria do conhecimento. E como sempre eu dou uma sugestão aqui para os alunos, os vídeos que nós gravamos, obviamente são vídeos curtos, não temos como gravar um vídeo muito longo, então os vídeos são curtos e é muito importante que o aluno leia o livro aí na sua casa antes de assistir os vídeos. Você vai ter uma compreensão muito melhor, muito mais fácil a respeito do que nós estamos tratando aqui nas videoaulas, tá bom? Então, ainda mais num assunto como esse, filosofia, onde a teoria, né, a parte de leitura, ela é muito importante. Então, é imprescindível que você leia o livro e depois você assista as videoaulas e em seguida você preencha aí os exercícios desse capítulo e envie no WhatsApp esses exercícios preenchidos, que serve aí como tarefa de casa para nota aí para os alunos, tá bom? Então, leia o livro, assista as videoaulas e em seguida preencha aí os exercícios do nosso livro. Então, nesse primeiro vídeo nós vamos falar sobre a epistemologia, que quer dizer teoria do conhecimento, tá? Então, dentro da área da filosofia, a teoria do conhecimento ela é muito importante por quê? Porque ela se ocupa, a epistemologia ela se ocupa do conhecimento humano, do ser humano, daquilo que o ser humano ele consegue captar de conhecimento, os acessos ao conhecimento que o ser humano tem a respeito de todas as coisas. Então isso é muito importante. Esse estudo ele é muito importante dentro da área filosófica. Então, essa definição de conhecimento, como nós conhecemos as coisas, como nós podemos ter certeza daquilo que nós conhecemos é real ou é conclusivo, é muito importante por quê? Porque para obter esses conhecimentos é necessário que nós tenhamos ali algumas justificativas, alguns argumentos que venha a fazer com que nós possamos conhecer algo e concretizar esse nosso conhecimento. É muito diferente de opinião e sugestão. As opiniões elas podem estar corrompidas por alguma ideia falsa, por algum pensamento errado,
Então, isso não é conclusivo quando a gente pensa no conhecimento. Vou dar um exemplo bem simples. Imagina um homem que vai jogar na loteria, na Mega Sena. Então, ele vai lá e ele diz o seguinte: olha, eu vou jogar na Mega Sena e eu tenho certeza que eu vou ganhar. Ele faz o jogo e ganha. Tá? Então, o fato de ganhar, a conclusão de ganhar aqui, foi feita por conhecimento, ele tinha conhecimento conclusivo que ele ia ganhar, ele tinha argumento e justificativa que poderia dar essa certeza que ele ia ganhar, ou era uma opinião, uma sugestão de que ele ia ganhar. Obviamente, a segunda opção se encaixa melhor, porque essa pessoa não tem como ter um conhecimento conclusivo que ele iria ganhar na Mega Sena. Então foi uma opinião, uma sugestão, e essa sugestão e opinião acabou dando certo e foi conclusiva aí naquilo que ele tinha dito ou falado. Mas a teoria do conhecimento, a epistemologia, ela não trabalha com opinião, ela não trabalha com sugestão, ela trabalha com aquilo que é concreto, com aquilo que é conclusivo, ou seja, eu tenho argumentos, eu tenho justificativas que me fazem ter certeza do conhecimento que eu estou adquirindo. Tá? Então, para definir um conhecimento, nós precisamos obter justificativas para crer que aquele conhecimento ele é real. Então, quais são as fontes seguras que nós temos, que o ser humano tem, já que a epistemologia ela estuda o ser humano dentro da área da filosofia? Quais são as fontes de conhecimento segura que nós temos para chegar numa conclusão a respeito de um tema? Por exemplo, vou citar algumas aqui: a visão, a audição, o paladar, o tato, o olfato. Eu estou olhando para a minha camisa agora e eu estou olhando para minha camisa e vendo que ela é cinza. Então, os meus olhos estão dizendo que essa cor da minha camisa é cinza. Isso é conclusivo, isso é real. Então, através das justificativas captada pelos meus olhos, eu tenho uma conclusão exata, concreta a respeito do meu conhecimento, a respeito da cor da minha camisa. E assim nós podemos usar também a audição. Quando alguém te chama, você tem certeza que alguém está te chamando, você conhece, você tem o conhecimento disso, por quê? Porque os teus ouvidos estão dizendo que tem alguém lhe chamando. Então isso é concreto, isso é conclusivo, isso é real, tá? Então a epistemologia ela trata disso, essa teoria do conhecimento, tá? Então, quando nós temos fontes seguras de conhecimento, nós podemos usá-las com segurança, tá? Nós podemos ter uma definição concreta a respeito do tema que nós estamos tratando. Só que tem alguns problemas também com relação da possibilidade do nosso limite de conhecimento. Então, pode haver alguns problemas com relação à possibilidade de nós absorvermos esses conhecimentos. Então, quais são os problemas, né? E dentro desses problemas, por exemplo, uma fonte de conhecimento que nós temos, a nossa memória. A nossa memória é uma fonte de conhecimento. Mas, ao mesmo tempo, a nossa memória ela pode ser muito fértil e corromper o nosso conhecimento. Por quê? Porque a nossa memória ela pode inventar situações, pensar situações que não existem. Então, essa fonte de conhecimento ela não se torna tão segura assim. Então, existem alguns limites que nós temos que conhecer também para as fontes de conhecimentos que nós temos. Então, nós temos que conhecer esses limites, tá? Às vezes a gente pode ter um problema auditivo, um problema na visão. Então, essa fonte de conhecimento ela está corrompida. Então, esses limites, esses problemas que podem ocorrer nessas fontes de conhecimento, para que nós possamos ter a certeza ou uma conclusão a respeito de um assunto, para que possamos crer nele, a fonte de conhecimento ela tem que ser segura. A partir do momento que existe alguma dúvida com relação à fonte de conhecimento, ela deve ser estudada. E é por isso que surgiram aí os céticos, tá? Então, dentro da área da filosofia, existem os céticos.
Então, dentro desse cenário, os céticos eles questionam a fonte de conhecimento para que possamos chegar a uma fonte segura, a uma fonte conclusiva a respeito de algum tema. Então, os céticos eles vieram com os questionamentos. Podemos confiar que a nossa fonte de conhecimento ela é segura? Então, quando nós vamos aqui para a página de número 55 do nosso livro, nós vamos falar sobre o ceticismo, né? O que é o ceticismo? É a incerteza a respeito de uma verdade, né? É a descrença, é a dúvida, é a falta de fé ou a falta de crer a respeito de algum tema ou de algum assunto. Então, quando a filosofia está estudando algum assunto, e vocês recordam na aula passada, eu falei que a filosofia ela é capaz de estudar todos os assuntos da humanidade, seja ele a respeito do ser, a respeito da natureza, a respeito dos homens, dos animais, enfim, todos os assuntos podem ser discutidos dentro da filosofia. Então, quando nós pegamos esses temas para serem discutidos, para chegarmos em uma conclusão, em uma realidade, ou para chegarmos ao conhecimento a respeito desse tema, então os céticos eles levantam dúvidas e incertezas a respeito desses temas, tá? Então, dentro da filosofia, o ceticismo ele existe e ele é muito grande para que possamos chegar aí na conclusão ou no conhecimento de algum tema. Então, qual que é o trabalho dos céticos? Levantar dúvidas a respeito de um assunto, tá? Questionando a fonte de conhecimento que nós temos. Eu me lembro de um filme muito conhecido, e com certeza todos os alunos aqui vão lembrar, que é a Matrix. Não sei se vocês lembram desse filme, mas é muito interessante porque o ator principal lá, o Neo, né, que, que, que é interpretado pelo Keanu Reeves, lá, aquele ator, é muito interessante que ele antes de conhecer a Matrix, né, antes de conhecer o mundo fora da programação, ele é um ser humano que não conhece as coisas. Então, qual é a percepção do Neo, daquele ator? Que a vida que ele tem, ela é real, né? Ela é real. O computador que ele usa é real, as coisas que ele vive, elas são reais, né? A comida que ele come é uma comida real, a roupa que veste é uma roupa real. Então ele tem uma percepção de realidade como nós temos hoje, tudo ela é real. Então, quando ele recebe a visita ah, e, e, ele, e ele é apresentado para uma nova realidade, ele vai perceber que tudo aquilo que ele conhece como realidade, na verdade, é um programa de computador, né? Aquilo não é uma realidade. Então, os céticos eles fazem exatamente isso. Eles questionam a realidade. Será que a fonte de conhecimento que nós temos, ela é real? Sim ou não? Então, o ceticismo dentro da filosofia, ele vem levantar essas incertezas, tá? Então, dentro da filosofia, existem os céticos radicais ou absolutos, tá? E o nosso livro diz assim: existem basicamente dois tipos de céticos, radicais ou absolutos. Os primeiros são aqueles céticos que alegam que não possuímos conhecimento algum, né? Então nós não conhecemos nada, não sabemos nada e toda fonte de conhecimento que nós temos ela não é segura. Podemos acreditar nisto ou naquilo, mas nunca somos justificados em reivindicar que sabemos alguma coisa. Ou seja, nós até podemos acreditar, só que nós não temos justificativas conclusivas para ter certeza do nosso conhecimento. Os segundos são aqueles céticos que concordariam quando a termo, quanto a termos conhecimento das nossas experiências imediatas, mas o conhecimento de qualquer outra coisa fora dessas experiências imediatas é impossível, sendo matemática e lógica talvez exceções. Então, esse outro tipo de cético, né, diferente do primeiro aqui que eu mencionei, ele concorda que é possível chegar ao conhecimento de algum tema, mas esse conhecimento só é possível pela experiência.
Então, através da experiência ou dos experimentos ou das experiências que nós temos no dia a dia, nós chegamos aí à conclusão a respeito se nós conhecemos ou não. E ele coloca aqui duas exceções, que é a matemática e a lógica, tá? Também o nosso livro fala do cético mitigado. O que é essa palavra mitigado? Mitigado ela quer dizer mais suave ou menos intenso, né? Então, diferente do cético absoluto ou radical, né? O radical e o absoluto são aqueles que não creem em nada, né? Eles dizem que toda fonte de conhecimento ela não é segura, então é impossível crer que nós temos conhecimento de algo, é por isso que nós não conhecemos nada, ou aquele que crê só através das experiências que nós temos, ou dos experimentos que nós temos. O cético mitigado, ele é menos intenso, ele não é tão radical assim. Então, o nosso livro ele diz assim, olha, na concepção de Kant, que é um filósofo, todo conhecimento começa com a experiência, mas não há conhecimento sem as contribuições da própria mente. Tá? Kant alegou que a mente contribui às formas de sensibilidade, o espaço e o tempo que são necessários para entender a experiência. Todas as nossas instituições ou percepções, isso é muito importante para nós, dentro desse estudo de teoria do conhecimento, as percepções, ocorrem dentro dos limites do tempo e do espaço, que são as formas pelas quais a experiência é organizada. Tá? Então, Kant aqui, que era um filósofo cético, não tão intenso, né, quanto os radicais e os absolutos, ele acreditava nas experiências com uma contribuição da nossa mente e, obviamente, com todas as nossas intuições, ou seja, as nossas percepções, né? E as nossas percepções, ela vem novamente aí através da audição, da visão, do olfato, da mente, do tato, do paladar, são as nossas percepções. Então, as nossas experiências são importantes, mas a nossa mente, as nossas percepções, elas contribuem para que nós possamos chegar ao conhecimento de algum tema ou de algo. Também dentro, falando aí dos céticos dentro da filosofia, existe o ceticismo metodológico ou cartesiano, que o nosso livro ele define da seguinte maneira. Na filosofia de René Descartes, né, o ceticismo do século XVII seguiu uma direção bastante diferente. Para Descartes, o ceticismo não era a conclusão de algum argumento, mas sim o método pelo qual toda dúvida poderia ser vencida. Descartes alegou que é possível chegar ao conhecimento indubitável através da aplicação rigorosa e sistemática da dúvida às crenças das pessoas. Então, Descartes aqui, ele entendeu, o estudo dele chegou à conclusão que é possível chegar à conclusão a respeito de algum tema, ao conhecimento a respeito de algum tema, a respeito da metodologia, quando você coloca métodos para chegar a essa conclusão. Então, você vai usando as suas percepções, as suas experiências, enfim, ou as suas fontes de conhecimento, você vai colocando dentro de métodos sistemáticos para que você alcance aí o conhecimento de algum tema ou de algo. Então, as nossas dúvidas podem ser vencidas desde que o tema é colocado dentro de uma metodologia de ensino e aplicação para que possamos chegar ao conhecimento de algo. É interessante também a gente falando aqui de Descartes, na página 58 aí do nosso livro, olha o que diz. Descartes procurava um ponto arquimediano que fosse absolutamente certo ou indubitável. Ou seja, ele procurava dentro de algum tema algo que era indubitável, ou seja, não tinha dúvida, era uma certeza. Então, o conhecimento partia daquilo que era já conhecido, daquilo que não tinha dúvida. Então, todo o assunto em volta daquele tema, ele partia de um ponto central, ou seja, daquilo que eu não tenho dúvida.
A partir dali, esperava derivar todo o conhecimento. A ferramenta que Descartes empregou para chegar a este ponto foi a dúvida metodológica ou ceticismo. Procurava aplicar esta dúvida a toda crença que tinha. Se uma crença pudesse ser duvidada, então não qualificava como seu ponto arquimediano. Desde sua juventude, Descartes detectou que muitas das suas crenças, que antes acreditava serem verídicas, revelaram-se falsas na realidade. Então, Descartes, ele procurava um ponto dentro de um tema que era indubitável, ou seja, que ele não tinha dúvida, tá? E aí ele partia, todo o ceticismo dele partia daquilo que ele tinha certeza. Então, todo o questionamento dele partia de um ponto central que ele tinha certeza que era real. Então, ele ia buscando conhecimento em cima de métodos que ele pudesse chegar a uma conclusão partindo de um ponto que ele tinha certeza da realidade. Então, o ceticismo ele é inconsistente, diz o nosso livro aqui na página 59. Grande quantidade de filósofos tem argumentado que o ceticismo é racionalmente ou praticamente inconsistente. É muito interessante que o cético ele levanta questionamentos, né? Ele vai levantar, a gente vai pegar um tema, vai discutir um tema, um exemplo. Na aula passada falamos muito do tema Trindade. Então ele vai pegar o tema Trindade, por exemplo, para ser discutido, né? E aí ele vai levantar questionamentos. Então, dentro da filosofia existiram vários grupos de céticos. Os céticos absolutos, né, radicais, os céticos mais suaves, como o filósofo Kant, e o cético como o René Descartes, que ele parte de um ponto que ele não tem dúvida, e aí ele vai fazendo vários questionamentos. Mas o questionamento ele acaba sendo inconsistente. O teólogo Agostinho, ele combatia muito os céticos. Então, olha o que o nosso livro diz aqui na página 59. Agostinho, em sua obra Contra os Acadêmicos, né, contra esses filósofos, argumenta que o ceticismo é racionalmente inconsistente. Seu argumento tem duas etapas. Então, Agostinho aqui, ele atribuía aos céticos dentro da filosofia um pensamento inconsistente, um pensamento que não era racional, né? Porque ele até menciona, né, Agostinho menciona, que a partir do momento que você crê que você não tem conhecimento de nada, você está conhecendo alguma coisa, você está conhecendo ou chegando à conclusão, e você tem o conhecimento de que você não tem conhecimento de nada. Então, ele parte desse princípio para mostrar que o ceticismo ele é inconsistente ou ele é irracional. Tá? Então, ele combateu muito isso e ele tem uma obra chamada Contra os Acadêmicos, que vai exatamente combater esse tipo de pensamento. E ele parte desse princípio. A partir do momento que você diz que não conhece nada, você conhece alguma coisa. Você está concluindo que você não conhece nada. Você tem conhecimento que você não conhece nada. Isso é muito interessante. Então, o teólogo Agostinho aí de Hipona, ele combateu muito os céticos aí dentro da filosofia. Então, na página 60 do nosso livro, para concluir esse pensamento, diz assim: na resposta ao ceticismo, vimos como Agostinho já debatia com sabedoria suas respostas aos céticos. Parte do debate sobre o ceticismo envolve confiar em nossa capacidade de conhecimento, e essa confiança é, em parte, uma função da cosmovisão geral do indivíduo. Uma vez que sabemos que podemos, inclusive, obter certo conhecimento de Deus, não há razão para o ceticismo. Mesmo assim, no próximo tópico discutiremos um pouco a respeito de como podemos chegar ao conhecimento. Então, a partir do momento que eu olho para o ser humano, né, para as capacidades, para as faculdades mentais, para as percepções do ser humano, e racionalmente eu consigo enxergar que o ser humano pode obter conhecimento, nós vamos ver que esse trabalho dos céticos, né, o ceticismo, ele não contribuiu muito para chegar ao conhecimento de alguns temas. Então,
A partir do momento, por exemplo, que eu tenho alguns elementos, né, que me fazem chegar ao conhecimento de algo, por exemplo, a respeito de Deus, nós temos vários argumentos dentro da teologia que me faz chegar ao conhecimento de Deus. Obviamente, não um conhecimento absoluto de Deus, mas um conhecimento a respeito de Deus. Então, nós temos, por exemplo, a natureza, nós temos a Bíblia Sagrada, nós temos os autores bíblicos, que trazem aí argumentos, né, justificativas para que nós possamos ter um conhecimento a respeito de Deus. Então, nós temos até as nossas percepções, né, o que está dentro de cada ser humano, para chegar aí ao conhecimento de Deus. Então nós temos várias justificativas, tá? E aí os céticos podem até lutar, os céticos podem até levantar os questionamentos, existem muitos questionamentos, mas fato é que nós temos aí argumentos e justificativas para chegar, por exemplo, um tema que nós estamos trazendo aqui, por exemplo, a respeito de Deus, da existência de Deus. Então nós temos aí várias justificativas e argumentos para ter o conhecimento a respeito do Deus que nós servimos. Então, a epistemologia é a teoria do conhecimento, tá? Então, basicamente, é compreendermos aí as fontes que nós temos de conhecimento, para chegar ao conhecimento de algum tema, tá? Então, dentro da filosofia, isso é muito importante, e dentro da filosofia e da teoria do conhecimento, surgiram aí muitos céticos que levantaram questionamentos a respeito dos temas. E cético nas mais diversas qualidades, desde o radical e absoluto até aquele como René Descartes, que era um cético metodológico. Mas dentro da Bíblia, das Sagradas Escrituras, nós temos aí teólogos que combateram, como o Agostinho, que combateram esse pensamento, porque entendemos que o ser humano ele é racional o suficiente e a criação do ser humano dá ao ser humano capacidade suficiente para adquirir conhecimento. É fato e muito óbvio olharmos para a Bíblia, né, quando o próprio Deus diz que nós fomos criados à sua imagem e semelhança. E isso é exclusivo do ser humano, exclusivo do homem e da mulher, diferente de todas as outras criações. Nós, os seres humanos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E é por isso que nós temos algo que nenhuma outra criação tem. Nós temos a capacidade de pensar, de raciocinar, de projetar e de colocar o nosso projeto em prática. É por isso que nós somos a imagem e semelhança de Deus, diferente de toda outra criação, de todas as outras criações. Nenhuma outra criação tem essa capacidade que nós temos de pensar, projetar e colocar o nosso projeto em prática. E é por isso que cremos que é possível chegar ao conhecimento de muitos temas, não de todos, obviamente, mas de muitos temas. Agora, algo bom aí que nós podemos absorver dos céticos, que para chegar ao conhecimento é sempre bom questionar. O questionamento, ele é o caminho mais seguro aí para chegar a um caminho bom, né, um caminho muito bom para chegar ao conhecimento de alguma coisa, ao conhecimento de algum tema. Então, questionar é sempre importante para conhecer algo ou algum tema que nós aí estamos estudando. Amém, meus irmãos? Então, Deus abençoe. Esse é o nosso primeiro vídeo, né? O primeiro tópico do capítulo de número 2. E no próximo vídeo nós vamos falar aí sobre o acesso ao conhecimento. Então, Deus abençoe e até o próximo vídeo.